O Bruno se apresenta na delegacia de Varginha e sai algemado. Tem as imagens e a Wanda está em Varginha, onde é que ela está? A Wanda tá em Varginha. Oi, Wanda, boa tarde, Wanda. Olá, Datena, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui em Varginha, em frente ao presídio da cidade. O Bruno acabou de chegar aqui no carro da polícia, chegou acompanhado dos seus advogados, com um delegado. Finalmente, o mandado de prisão foi cumprido. Foram 3 dias de espera. O Supremo determinou que ele voltasse à prisão para cumprir a condenação pela morte e pela ocultação de cadáver da amante Elisa Samúdio. São 22 anos e 3 meses de prisão. Bruno ficou preso durante 7 anos, ganhou a liberdade há 60 dias. Por determinação do Supremo, o ministro Marco Aurélio entendeu que, como ele havia sido condenado em primeira instância, ele poderia aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em liberdade. Mas outros ministros do Supremo entenderam que não, que ele tem que voltar para a prisão, cumprir essa condenação e se submeter à decisão do júri, do Tribunal de Júri de Contagem, considerando que essa é uma decisão suprema. Datena, eu vou te contar uma coisa. O Bruno saiu da prisão, uma cena que me chamou muito a atenção. Ele não conversou com os jornalistas, mas saiu mascando chiclete. Não conversou conosco. Para mim, ele pode sair cuspindo marimbondo. Para mim, tanto faz. Ele é um psicopata que tem que voltar para a cadeia. Eu considero que essa pena, por tudo que ele fez com as qualificadoras que tinha, uma pena ínfima, pequenininha demais. 22 anos. E aumentaram um pouquinho a pena. Mas esse cara tinha que pegar, no mínimo, uns 26, 27 anos, no mínimo. De acordo com os padrões da lei brasileira. Eu, por mim, esse psicopata nunca mais saía da cadeia. Agora, só uma correção. O Marco Aurélio foi quem soltou mesmo pelo Supremo, mas o Marco Aurélio votou a favor da volta dele à cadeia. Porque, inclusive, logo depois que o Bruno foi solto, por decisão do Supremo e por decisão do ministro Marco Aurélio, eu fui o único a entrevistar o ministro Marco Aurélio. Ele falou assim: Datena, eu vou te dizer uma coisa. O Bruno está no boa, mas não está numa boa, porque provavelmente ele volte para a cadeia. E dito e feito. Inclusive, entre os ministros que votaram para a volta do Bruno à cadeia, está o ministro Marco Aurélio. Então, o que ele disse para mim há algum tempo está determinado e o Bruno volta para a cadeia, que é o lugar que ele nunca devia ter saído, mas que a lei brasileira, esse Código Penal ultrapassado, flexível, fez com que ele fosse solto. Mas a própria lei, a lei que prende, a lei que solta e vice-versa, devolveu esse psicopata para a cadeia. Onde é que ele vai cumprir pena, hein, Wanda? Datena, é o seguinte, ele veio aqui ele está aqui agora no presídio de Varginha. O presídio está superlotado, uma situação que acontece no país inteiro. São 90 vagas para 270 presos. O Bruno vai ficar com mais ou menos 30 pessoas na cela. Para ele entrar no sistema, ele entra por aqui, é o presídio mais próximo ao local onde ele foi preso. Entendi. E os advogados dele pedem para que ele fique aqui, Datena. Eles consideram o seguinte: o Bruno está empregado no Boa Esporte, que é o time de futebol aqui de Varginha. O clube não rescindiu o contrato, apesar de haver uma cláusula no contrato de que o contrato seria rescindido se ele voltasse a ser preso. Os diretores decidiram que não, que ele continua empregado. A defesa acha que é interessante ele ficar por aqui por enquanto, porque é onde ele tem trabalho e residência fixa. A defesa do Bruno insiste que ele tem direito já ao regime semiaberto a partir de novembro desse ano. A justiça entende que não, que isso só vai acontecer no fim do ano que vem. Tinha 1 ano e meio a mais. Ele teria que cumprir 1 ano e meio a mais de cadeia, né? Isso. Para dar o total da pena que lhe daria a progressão de pena. Então, mas ele está concentrado aí na cadeia de Varginha. Vai ficar concentrado estando guardado e concentrado, é isso que ele tem que ficar mesmo, é preso. Qualquer lugar que ele ficar é preso. Eu mandaria ele para o pior lugar possível. Isso é um psicopata, ele sequestrou essa menina, ele torturou essa menina e disse para ela assim: agora você vai embora, meu bem. E mandou entregar nas mãos do Bola, que antes de matá-la também a torturou e depois falou: agora você não vai sofrer mais. Deu uma gravata nela na frente acho que do primo desse canalha, desse Bruno, e também de um outro cara, acho que era o Macarrão, e desapareceu com a menina, sumiu, desapareceu.
Isso é uma barbaridade. Um sujeito desse, um psicopata desse, só tomar 22 anos, porque o problema não é a pena que o cara toma, é o tanto de pena que ele toma. Ele merecia muito mais. Eu vou repetir a situação de outro canário que já está na rua, aquele Bisael que matou a beça na Caximba. Aquele cara merecia tomar uma cadeia muito maior do que ele tomou. Mas o juiz, quando foi aplicar a sentença, meio que se desculpando, falou assim, olha, eu vou dar 23 anos, que foi o que aquele bandido pegou também, mas eu devia dar uma sentença maior, só que pelos padrões da lei brasileira eu não posso. Quem é que tem que mudar a lei? Os políticos brasileiros, para quem eu sempre chamei a atenção, falei, olha, esses políticos, eles não querem tornar as leis mais pesadas, porque amanhã descobrem alguma coisa grave deles mesmos e eles não vão para a cadeia. Eles não estão legislando em causa própria, quer dizer, eles não aumentaram a pena para não pegar bandido, para que eles não entrassem também, e muitos são bandidos, né? Não é toda a classe política, a gente não pode generalizar, mas muitos são bandidos mesmo. Alguns já estão presos, acusados, outros condenados e tal. A nossa classe política está corrompida, boa parte dela. A gente tem que preservar os poucos bons, desde que eles não façam corporativismo com essa corja que nós estamos descobrindo aí. Agora acho que me dão razão. Falei, olha, esses caras não querem aumentar, tornar o nosso Código Penal, que já vai por 80 anos, né? Naquela época tinha, sei lá, 69, 65, sei lá quanto é que tinha. Eu falei, eles não querem aumentar as penas porque eles podem cair nas garras da justiça. Graças a Deus, agora a gente está vendo que eu tinha razão, né? Eu tinha razão. Você vê um monte de político bandido que tem por aí. Tem alguns bons que são capazes ainda de salvar esse país. São poucos, mas são... E desde que eles não sejam corporativistas com o resto da classe que está metendo a mão aí. Tem muita gente que se envergonha de ver esses bandidos roubando tanto na própria política. O próprio político bom tem vergonha desses caras aí. Tá difícil achar? Tá difícil achar. Agora, e outra coisa também, ainda bem que vai cair esse tal de foro privilegiado, né? Só deve permanecer para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado e para o presidente da República em exercício. Eu acho que já que a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, todos deveríamos ter o mesmo julgamento, sem foro privilegiado, sem nada. E pronto,